E aí, cambada? Hoje eu vou falar da saga da Fênix Negra, os fabulosos X-Men. A saga da Fênix Negra originalmente saiu nos Estados Unidos entre as edições 129 e 137 de Uncanny X-Men. Ela começou no final dos anos 80 e foi até mais ou menos o início de 81. E ela é conhecida por ser a primeira grande saga dos X-Men, por ser uma série que tem um arco de história gigante. Ela foi escrita pelo Chris Claremont e o John Byrne. O John Byrne participava, ele coescrevia a história. E ela foi desenhada pelo John Byrne, sozinho. Então havia muito envolvimento do John Byrne. Apesar do Chris Claremont ser o principal escritor, eu acho que, no geral, a criação tem muito mais a cara do John Byrne. Se você conhece as histórias dele, você vai ver isso. A saga da Fênix Negra, ela trouxe o primeiro grande arco de história, porque foi assim, quando a Jean Grey foi reformulada pelo Claremont, além deles fazerem um makeover da roupa dela, eles também fizeram dos poderes dela. Eles deram um upgrade dos poderes dela, fizeram ela ficar muito mais poderosa, porque eles queriam ter um heavy hitter no grupo. Eles queriam ter um cara assim bem forte no grupo, alguém que pudesse encarar o Thor ou outros personagens muito fortes de outras equipes, como é o caso dos Vingadores. Então, eles deram uma aumentada enorme nos poderes da Jean. O que aconteceu é que ela ficou muito desigual. Ela começou a ficar muito na frente dos outros personagens. Mas com o tempo eles começaram a colocar pequenos indícios de que o poder dela estava subindo a cabeça. Então, a saga da Fênix Negra, na verdade, eu não sei nem como resumir a história, ela é gigante, ela envolve muita coisa. Basicamente, quando a Jean é exposta a uma radiação solar, ela começa a aumentar exponencialmente o poder dela, e a história culmina com ela despertando a entidade que é a Fênix dentro dela. Só que é uma versão extremamente maligna da Fênix, que é a Fênix Negra. A Fênix, depois ela foi determinada como uma força vital que anda pelo universo, e que ela, na verdade, seria uma força de renovação, ela extingue a vida e planetas para que a vida seja renovada em um ciclo eterno. Só que acontece que os grandes impérios interestelares da Marvel, eles caçavam a Fênix, eles eram inimigos dela. Então nessa história tem os Skrulls, tem os Shi'ar, tem os Kree, nossa, tem todo mundo. Mas engraçado é que apesar de alguns personagens aparecerem rapidamente, outros heróis que não são X-Men, essa saga ela não tem tie-ins. Isso aí é uma coisa muito mais moderna, das sagas mais modernas. Eu acho melhor compreendido dessa forma, porque a história fica mais enxuta e ela é mais fechadinha. Bom, como eu tava falando, continua. Quando ela é finalmente dominada pela Fênix, a Jean escolhe se suicidar no lugar de deixar que a Fênix destruísse tudo ou que extinguisse mais planetas. Você poderia falar que eu tô dando spoiler, mas eu vou mostrar a capa novamente. É, tem a Jean morta na capa, então não tem como esconder essa situação. Mas na verdade, praticamente todo mundo já conhece essa história. Uma coisa interessante é que a morte da Jean é uma coisa que não foi consertada nos quadrinhos por muito tempo, assim. Ela é uma personagem que meio que permaneceu morta. Por mais que eles tentassem trazer ela de outras formas, como foi o caso da Madeline Pryor, que na verdade é um clone da Jean, ou a Jean que eles trazem meio adolescente no final do Avengers vs X-Men, que eles voltam no passado e levam ela para o futuro. Todas essas não eram a Jean de verdade naquela época. É um personagem que sempre os outros escritores queriam usar e eles tinham que rebolar para usar ela. Por trás da história existe uma coisa muito interessante também. No final original, a Jean ela não ia morrer. Ela só perderia os poderes. Mas o Jim Shooter, que era o editor na época, ele foi conversar com o Chris Claremont e John Byrne, que após ela ter matado planetas inteiros, que ia ser muito só um tapinha na mão, assim, ela perdeu os poderes. Então ele pediu que eles repensassem qual seria a punição dela. Então ela acabou morrendo no final. E acabou sendo uma das mortes mais significativas da história da Marvel. E a Fênix Negra, ela tem uma influência enorme. E é engraçado, assim, se você fala pra uma pessoa começar a ler quadrinhos, é difícil você escolher um ponto pra ela começar a ler. E se você fala assim, eu queria ler X-Men, o melhor ponto pra você começar a ler X-Men é a saga da Fênix Negra. Com certeza, ela vai te mostrar quem são os personagens, você vai conhecer eles a fundo, você vai entender o envolvimento deles entre eles, você vai perceber os inimigos deles clássicos. Assim, é a melhor forma de você pegar tudo, assim, e você entender tudo, e você entender
a história mais significativa, que é a morte da Jean Grey dentro dos X-Men. Assim, com certeza nenhuma outra história foi tão significativa. Você pode falar assim, muito mais destrutiva, muito mais gente morreu, aconteceu coisas muito mais bizarras e que alteravam o mundo, mas a saga da Fênix Negra é a mais impactante na história dos X-Men. Como sempre, eu vou falar um pouco sobre os autores. O Chris Claremont, eu não gosto dos trabalhos só dele, porque eu já falei no Homem de Ferro que os quadrinhos da Era de Prata tinham muito da redundância, e o Chris Claremont ele é um cara que sofre disso. Ele escreveu até os anos 2000 da mesma maneira, ainda narrando o que estava acontecendo no desenho, assim, até com diálogos ou com pensamentos. Eu acho que, na verdade, o que a gente vê é a grande influência do John Byrne nesse quadrinho. A história toda, eu não consigo deixar de pensar que é dele, assim. Eu sei que não existem provas a respeito disso, mas na minha cabeça o John Byrne escreveu e desenhou essa história. E você vê assim o envolvimento deles, assim, que eles estavam 100% por dentro da história, e o John Byrne, por ele escrever e desenhar, ele dava muita importância pro desenho. Então, os desenhos são extremamente detalhistas, assim. Você pode ver em cenas que existem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se você ficar observando os detalhes, tá tudo extremamente bem feito, assim, até cenários e objetos e tudo que aparece, ele põe um detalhe imenso. E dos desenhistas clássicos, John Byrne é um dos mais legais, assim. Eu não sei tanto apontar porquê, mas é muito agradável ler as revistas dele, assim. Apesar delas seguirem o padrão da época, mas ainda é muito legal. A Fênix é o volume 2 da coleção de graphic novels da Salvat. A gente tá passando os anos aí, a gente fez o Homem de Ferro, que era 79, agora a gente fez a Fênix, que é 1980. Agora a gente vai entrar de cabeça nos anos 80 e vai começar a ficar bem séria as histórias, assim. Beleza, que a última foi o alcoolismo e essa foi a morte morte voluntária de uma personagem se sacrificando para salvar outros, mas as histórias vão ficando cada vez mais pesadas agora nos anos 80. Mas é bem legal, na verdade, isso. É isso aí, pessoal. Isso é o que eu tenho para falar hoje. Bem-vindo ao Canavial.